Eu vou iniciar, então, a exposição dos slides, pessoal, e depois esse material eu vou reenviar para vocês, porque aqui constam as resoluções. Vocês estão vendo essa tela? Sim. Tudo bem. Como eu estou no modo de apresentação, eu não estou vendo vocês na sala agora, tá bom? Então, abram o áudio caso queiram falar alguma coisa. Nós vamos ver hoje e na quarta-feira. Eu já até vou combinar com vocês. Eu já até mandei no e-mail, mas eu vou mandar um outro e-mail reforçando que as nossas duas aulas referentes a esse módulo ocorre hoje, né? E na quarta-feira do dia 19, a partir das 19 horas, no mesmo link que você já tem, mas eu vou reenviar novamente. Então, nós vamos estudar hoje um pouco sobre a equação do primeiro grau, o que é esse tipo de equação, e, afinal de contas, para que ela deve ser utilizada, ou seja, em contextos de situações problema. E também nós vamos analisar, não sei se vai dar tempo hoje, mas certamente na quarta-feira vai dar, de nós estudarmos, de eu discutir com vocês alguns aspectos sobre os sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. A gente tem que entender inicialmente que o que é uma equação, tá? A equação é uma sentença matemática e ela vai exprimir uma relação de igualdade. Por quê? O prefixo equa, que deriva do latim, que compõe a palavra equação, significa igualdade. Eu coloco aqui, pessoal, 3 exemplos de equações. 2x mais 5 igual a 0. Notem que em todos esses exemplos está igualando 2 termos, tá bom? 2 membros aí. O que está de um lado do igual é chamado de o primeiro membro da equação, o que está após o sinal de igual, o segundo membro. Então, ó, um segundo exemplo de equação. 5x menos 3 igual a 2x mais 9. Um terceiro exemplo, C. 3a menos 2c menos 2b igual a 0. É importante esclarecer aqui, pessoal, um ponto. Não importa a letra que nós utilizemos nas equações. Pode ser A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z, T. Todas essas têm a característica de ser uma incógnita. Em matemática, uma incógnita é todo valor desconhecido, mas que, por meio de vários procedimentos, eu consigo determinar o valor dessa incógnita. E nós vamos observar aqui que procedimento é esse. Na equação do primeiro grau, é aquela cuja incógnita, ou seja, que está o número que acompanha o x, o y, o z, o a, b, c, não importa, no máximo ele tem grau 1. E quando a gente vai expressar a equação do primeiro grau na sua forma geral, matemática, a gente a expressa desta maneira: ax elevado a 1 mais b igual a 0. Eu coloquei, inclusive, pessoal, em vermelho, esse 1 aqui, para destacar o grau dessa equação e quando o expoente de um número tem valor 1 em matemática, não é necessário colocar o 1. Já fica subtendido. Tudo bem? Então, nos livros de matemática, vocês vão encontrar A vezes X mais B igual a 0. Entre o A e o X, sempre tem uma multiplicação aqui, pessoal, que a gente pode indicar por um pontinho e que também não há necessidade de ficar escrevendo, ela pode ser omitida.
Nessa expressão aqui, da forma geral, o x é a incógnita, ou seja, o valor que ainda eu não sei qual é. O a e o b aqui atuam como números conhecidos, e o a precisa ser diferente de zero. Por exemplo, 2x, eu não sei escrever aqui, tá? Ficou horrível. Mais 1 igual a zero, tá? É um exemplo de equação que eu já tinha colocado no slide anterior. Para resolver esse tipo de equação que está nessa forma geral, nós temos que proceder da seguinte maneira. Vamos entender primeiro a constituição dessa expressão que é uma equação. Aqui nós temos o sinal de igual, tá? Do lado esquerdo, nós temos dois termos, o AX e o B, que estão sendo somados, e eles juntos constituem o primeiro membro da equação. Após o sinal de igual, nós temos um único termo, que é o zero, e ele constitui o segundo membro da equação. A gente tem que pensar a igualdade como sendo uma balança de dois pratos em que nós estamos pesando coisas. Um prato é o primeiro membro, o outro prato é o segundo membro, e quando está igualado, significa que a quantidade em gramas que está nesse prato é igual à quantidade em gramas que está nesse outro prato. Por isso, eles estão em equilíbrio, eles estão em igualdade. Para resolver essa equação do primeiro grau, nessa forma geral, que é uma forma literal, porque a gente está expressando-a a partir de elementos genéricos da matemática, nós temos que fazer do seguinte modo. Vocês percebem esse mais b aqui, ó? Eu quero deixar o x isolado, sozinho, antes do sinal do igual. Então, eu tenho que eliminar esse mais b. Para isso, eu vou somar de ambos os lados dessa equação menos b. Se eu somo menos b de ambos os lados dessa equação, essa equação continua equilibrada, ela continua igual. Fazendo uma analogia lá com a balança que pesa de dois pratos. Se eu coloco um peso de 5 gramas de um lado e outro peso de 5 gramas do outro lado, eu vou manter o equilíbrio dessa balança. É isso que eu estou fazendo. Ó, esse mais B com esse menos B vira zero, se torna zero, que é o que eu escrevi aqui. Se eu tenho zero e eu somo com menos B, eu fico com menos B. Então, agora eu tive AX igual a menos B, tá? Para que eu isole o X, eu preciso dividir ambos os membros da minha equação por A. Porque esse A dividido por esse A vai resultar em 1. 1 vezes x é o próprio x. Se eu divido este membro por A, eu tenho que dividir o segundo membro por A também, para que eu mantenha o meu equilíbrio. Então, o valor da minha incógnita, lá daquela equação da forma geral do primeiro grau é menos b sobre A. E essa é também chamada a raiz da minha equação. Raiz da equação é todo número que, ao ser substituído na equação, mantém a igualdade satisfeita. Nós aprendemos na escola alguns truques de matemática que a gente acabava nem sabendo o porquê da existência dele, né? A professora falava assim, ou o professor, se tem um B de um lado, você passa ele do outro lado, ele muda de sinal. Corta um número com o outro, passa multiplicando, passa dividindo, mas não havia explicação do porquê esse passar. O número não está sendo passado de um lado para o outro. Eu estou fazendo operações matemáticas que eu expliquei no slide anterior para que o equilíbrio da igualdade seja mantido.
Então, o que acabamos de fazer foi isolar o x de um dos lados membros da equação e deixar os demais valores do lado membro oposto. Só que tem equações, pessoal, que não aparecem dessa forma, ax mais b igual a zero. Por isso, algumas transformações aritméticas, né, que envolvem números e operações, elas deverão ser realizadas para o processo de resolução. Ao substituirmos a raiz da equação na equação, a igualdade tem que ser satisfeita, que foi o que eu falei anteriormente. Se a gente retomar, ó, a nossa equação da forma geral, ax mais b igual a zero, e substituir no lugar do x a raiz menos b sobre a gente vai igualar a equação a zero, ó. Ax mais b igual a zero. Eu sei que o meu x vale menos b sobre a. Então, eu substituí ele aqui, ó. Aqui, pessoal, tem uma multiplicação acontecendo. Entre o número e o parênteses, sempre tem uma multiplicação, que eu posso omitir o símbolo da multiplicação. Então, fica A que multiplica menos B sobre A mais B. Eu multiplico numerador por numerador, que é o que aconteceu aqui em cima, ó. A vezes B é AB, e eu copio o denominador. Por quê, ó? Sempre sobre o número inteiro tem um denominador 1, que eu não preciso escrever. 1 vezes A é esse A aqui, mais B igual a zero, tudo bem? Eu vou simplificar. O A dividido por A é 1. Então, vai ficar, pessoal, menos B mais B igual a zero. Menos B mais B é zero. Zero igual a zero. Satisfaz a minha igualdade. Portanto, aquele valor menos B dividido por A, que eu chamei de raiz da equação, é o valor da minha incógnita x, porque ele satisfaz a igualdade. A igualdade é mantida. Eu apresento a vocês um exemplo, inclusive já foi resolvido aí naquele material que eu enviei. Para nós resolvermos essa equação, menos 3x sobre 4 igual a 5 sextos. Resolver uma equação do primeiro grau é determinar o valor da incógnita, que nesse caso é o meu valor de x. Pessoal, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês querem que eu fale mais lentamente ou eu posso prosseguir nesse ritmo? Para mim tá ok, professor. Tá, vocês estão me ouvindo bem, então, né? Eu fico com medo de eu ter caído, tá tudo certo. Então tá bom. Ó, nós temos de um membro da igualdade uma fração, 3x sobre 4, que é negativa. Do outro membro da igualdade, 5 sextos, tá bom? Primeiro, nós vamos ter que obter duas frações equivalentes e de mesmo denominador que sejam equivalentes a 3 quartos e a 5 sextos. Então, nós vamos ter que calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores 4 e 6. Ao fazer isso, nós vamos encontrar o menor número que seja múltiplo ao mesmo tempo do 4 e do 6, para que daí a gente consiga expressar as frações equivalentes. Uma vez que nós conseguimos expressar de cada membro separado pela igualdade uma fração equivalente, a gente consegue fazer processos de simplificação. E daí nós conseguimos obter o valor do x, que é a nossa incógnita. Só relembrando, para calcular o MMC de dois números, nós podemos escrever desta forma, nós escrevemos o 4 e o 6, a gente começa dividindo ambos os números pelo menor número primo, que é o 2. 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Eu posso continuar dividindo por 2, porque eu tenho esse 2 aqui, ó.
Então, 2 dividido por 2 é 1. 3 eu não consigo dividir por 2, eu mantenho ele copiado embaixo. Agora eu tenho dois números a dividir, o 1 e o 3. O 1 eu não preciso dividir mais. O 3 eu posso dividir pelo outro primo, que é o número 3. 3 dividido por 3 é igual a 1, tá? Lembrando que número primo é todo aquele que só é dividido por ele mesmo e pelo número 1. Para calcular o mínimo múltiplo comum, basta eu multiplicar esses números primos aqui, que eu coloquei do outro lado dessa chavinha aqui. 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12, que eu indiquei aqui. Então, 12 é o menor múltiplo que é comum, tanto para o 4 quanto para o 6. Se nós formos observar a tabuada do 4, a gente vai ter que 4 vezes 3 é 12. Se nós formos observar a tabuada do 6, nós vamos ter que 6 vezes 2 é 12. 12 é o menor número que ao mesmo tempo aparece em comum na tabuada do 4 e na tabuada do 6. Esse é o significado de mínimo múltiplo comum, tá? Uma vez que nós saibamos o MMC, entre os denominadores 4 e 6, agora a gente consegue obter frações equivalentes, tá? A fração equivalente é 3 quartos é 5 sextos, né? E 9, desculpa. A fração equivalente a 3 quartos, ele vai ficar 10 dozeavos, ó, que é o que eu coloquei aqui. E a fração equivalente a 3 quartos de x é 9x sobre 12. Então, 9x sobre 12 é a fração equivalente a 3x sobre 4. E 10 sobre 12 é a fração equivalente a 5 sobre 6. Se eu simplificar tudo isso daqui, pessoal, por 2, ó, divido 10 por 2 dá 5. Divido 12 por 2 dá 6. Eu retorno a minha fração inicial, tá? Se eu dividir aqui por 3, ó, 9 dividido por 3 é 3. 12 dividido por 3 é 4. Eu retorno a minha fração inicial. É por isso que elas são equivalentes, elas são iguais. Então, eu vou voltar lá na minha equação do primeiro grau, que está no enunciado. No lugar de 3x sobre 4, eu vou colocar 9x sobre 12. E no lugar de 5 sextos, eu vou colocar 10 sobre 12 avos. Que é o que eu fiz nessa linha aqui, ó. Tá? Para poder eliminar o 12 do denominador, eu vou multiplicar ambos os membros da equação por 12, que é o que eu coloquei aqui, ó, tá? Se eu multiplico esse lado por 12, eu tenho que multiplicar esse outro lado por 12 para que o equilíbrio se mantenha. Ó, esse 12 simplifica com esse ficando 1, esse 12 simplifica com esse ficando 1. Eu elimino o denominador da minha expressão. Então fica menos 9 sobre x, desculpa, menos 9 vezes x igual a 10. Basta eu dividir ambos os membros por 9 para eu isolar o x, ó. Aqui, pessoal, vai simplificar, certo? 9 que divide por 9 dá 1. Então, desse lado fica menos x igual a 10 sobre 9. Para que eu não tenha o valor da incógnita negativo, porque tem esse menos acompanhando, a possibilidade é multiplicar cada membro da igualdade por menos 1, que é o que eu estou indicando aqui para vocês. Menos se x vezes menos 1 é x, que é o que eu escrevi aqui. 10 nonos vezes menos 1 é menos 10 sobre 9. Então, o valor da incógnita daquela equação do primeiro grau do meu exemplo é menos 10 nonos. Esse é o valor
da incógnita, que é, por conseguinte, a raiz da minha equação. A gente pode pegar esse valor, que é a raiz, e voltarmos à incógnita para verificar se a igualdade é satisfeita. Então, ó, a gente vai copiar novamente a equação que está lá no enunciado, certo? Menos 3x sobre 4 igual a 5/6. No lugar do x, pessoal, desse x aqui, eu coloquei o valor da raiz que eu acabei de determinar. Menos 10 sobre 9. Esse menos 10 sobre 9 vai multiplicar o menos 3/4. Tudo bem? Se vocês percebem, tem um parêntese aqui que eu já disse anteriormente, que um número separado por um parêntese indica que aqui tem uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar menos vezes menos, eu vou ficar com o sinal positivo. Na multiplicação de frações, eu procedo da seguinte forma. Eu multiplico o numerador pelo outro numerador. 3 vezes 10 é 30, que foi o que eu indiquei aqui. 4 vezes 9 é 36, que é o que eu escrevi aqui embaixo, tá, pessoal? Eu tenho a fração 30 sobre 36 avos igual a 5/6. Será que esse 30 sobre 36 avos é igual a 5/6? É. Eu divido o numerador por 6. 30 dividido por 6 vai dar 5. Eu divido o denominador 36 por 6. 36 dividido por 6 vai dar 6. Então, eu chego na igualdade que eu precisava satisfazer. 5/6 é igual a 5/6. Eu consegui verificar que aquele valor do x é, de fato, a raiz daquela equação do meu primeiro exemplo. Então, nós vimos o que é a equação do primeiro grau, como obter a raiz da equação expressa na forma geral, um exemplo de como proceder, e agora nós vamos estudar 8 situações, problema matemáticos, que são resolvidos utilizando esse conceito matemático da equação do primeiro grau. Em avaliações externas, na escola, em testes, em concursos, em vestibulares, dificilmente vai pedir para resolver uma equação da forma como consta no exemplo. Vai ser pedido a vocês que interpretem um enunciado que tem um contexto. Vocês vão ter que expressar esse contexto em linguagem matemática e identificar o conceito matemático necessário para resolver essa situação problema, tá? Que é o que nós vamos fazer agora. A situação 1, que constava naquele material que eu enviei para vocês, é a seguinte, ó. Observe a balança abaixo. Essa balança aqui, qual o valor de x para que ela esteja em equilíbrio? Então, ó, do lado esquerdo da balança, eu tenho 4 pesos, tudo bem? Um tem 300 gramas, o outro tem peso x, o outro tem peso x e o outro tem peso x. Do outro lado da balança, nós temos 3 pesos. Um que tem peso, né, quantidade de gramas x, o outro tem 1 quilograma e o outro tem 500 gramas. Se eu quero que essa balança fique em equilíbrio, significa que está igualado. A quantidade de gramas desse prato da balança é igual à quantidade de gramas ou em gramas do outro prato da balança. Então, na resolução que eu trago agora e depois eu vou disponibilizar para vocês, eu escrevi o seguinte, ó. Para que a balança esteja em equilíbrio, um prato da balança que eu posso encarar como sendo um membro precisa ter a mesma quantidade em gramas
igualdade do outro prato da balança, que é o meu outro membro. Então, ó, em um dos pratos da balança que eu chamo de membro, nós temos o x, que é somado com mais x, com outro x, mais 300 gramas. Eu estou apenas representando matematicamente aquela situação em desenho, expressando a balança de dois pratos que está em igualdade, tá bom? No outro prato, que é um outro membro da balança, nós temos novamente o X, que é somado com 1 quilograma, que é a mesma coisa de 1.000 gramas, e mais 500 gramas. Se nós igualarmos os membros, que são os dois pratos daquela balança, em um membro, nós vamos ter isso daqui, ó. X mais x mais x é 3x mais 300, que é o que eu representei aqui, pessoal. E do outro lado, após a igualdade, nós vamos ter x mais 1.500 gramas, porque eu somei 1.000 gramas com 500 gramas, que é o que eu tenho aqui. Então, eu tinha uma situação problema a partir de um contexto, eu faço a interpretação dos dados desse contexto para traduzir em linguagem matemática essa situação problema, para daí observar qual conceito matemático eu vou utilizar para poder resolver esse meu problema. E nós chegamos aqui a uma equação do primeiro grau. 3x mais 300 igual a x mais 500. Eu quero isolar esse 3x. Então, eu tenho que eliminar o 300. Para eliminar o 300 desse membro, é só eu somar a ambos os membros menos 300, que é o que eu fiz aqui. 300 menos 300 vai dar zero. Ó, 3x mais zero. X mais 1.500 menos 300, números de sinais contrários, eu subtraio e conservo o sinal do número de maior valor. Do sinal do número de maior valor. 1.500 menos 300 é 1.200. O 1.500 tem sinal positivo, então mantenho o sinal positivo aqui no resultado. Então, de um membro eu tenho 3x, porque o zero eu não considero, já que ele é um elemento neutro. Do outro membro eu tenho x mais 1.200. Tudo bem? Se eu quero isolar o x para que ele fique desse membro, desse lado aqui da igualdade, eu tenho que retirar ele daqui. Para retirar ele do outro membro, basta eu adicionar menos x em ambos os membros, que é o que eu estou representando em vermelho aqui. Eu fui representando em vermelho, pessoal, para ficar bem explícito, esse processo de equilibrar a igualdade da minha expressão, tá? Ó, 3x menos x, que eu escrevi aqui, igual a 1.200, porque ó, esse x vai ser cancelado com esse menos x. Eu vou subtrair x menos x dá zero, que é esse zero que eu coloquei aqui. 3x menos x é 2x, igual a 1.200. Eu vou dividir ambos os membros da minha igualdade por 2, para eu deixar o x sozinho, isolado, multiplicado só pelo 1. 2 dividido por 2 dá 1. 1.200 dividido por 2 dá 600. Portanto, pessoal, naquela situação da balança, que eu coloco ela novamente aqui na tela, cada pezinho X vale a 600 gramas. Basta eu colocar 600 gramas em cada representação do X para ver se desse lado tem a mesma quantidade em gramas desse outro lado. Isso é necessário para que a balança esteja em equilíbrio, que é a condição lá do meu problema. Ó, 3x mais 300 igual a x mais 1.500. No lugar do x, eu coloco 600, tá bom? 600
e 600. 3 vezes 600 é 1.800. 1.800 mais 300 é igual a 600 mais 1.500 é 2.100, né? 2.100, porque 1.800 mais 300 é 2.100. 2.100 é igual a 2.100. Então, quer dizer que esse x está correto, ele satisfaz a minha igualdade. Eu poderia ter pegado 600, escrito aqui 600 em cada pezinho, né? Ó, e somado 6 com mais 6, 12, com mais 6, 18, que dá 1.800 gramas, com mais 300, 2.100 gramas. 1 quilo com mais 500 é 1,5 kg. 1,5 kg com mais 600 gramas é 2,1 kg. Também era outra possibilidade. Tem uma situação 2, que é uma situação problema, novamente, que eu retirei do Enem de 2010. E ele diz o seguinte, ó. O salto triplo é uma modalidade do atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto nessa ordem, sendo que o salto com impulsão em um só pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a impulsão. Na passada, ele cairá com o outro pé, do qual o salto é realizado. Eu vou dar um intervalinho aqui de 2 minutinhos para vocês, sozinhos, lerem novamente esse enunciado, tá? Para vocês poderem entender. Daí, continuando o enunciado, ó. Um atleta da modalidade salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que, do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 m. E do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova, e considerando seus estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de estar entre um desses intervalos aqui, tá? Que são as alternativas dessa situação problema que foi cobrada no Enem de 2010. Como que a gente resolve? Primeiro, interpretando os dados, extraindo os dados numéricos e a incógnita que eu quero determinar. O que a gente sabe do enunciado? O alcance do segundo salto é 1,2 metros menor que do primeiro salto. O alcance do terceiro salto é 1,5 metros menor que do segundo salto. A distância alcançada no primeiro salto, eu resolvi aqui chamar de x. Eu não sei qual é. Poderia ser a letra Y, Z, T, A, B, qualquer outro símbolo, tá? A meta é atingir, neste percurso do salto triplo, 17,4 metros. Lembra, para chegar a executar a prova, tem o primeiro salto, seguido do segundo e seguido do terceiro.
Ao cair no terceiro salto, eu vou marcar a distância desse intervalo, do primeiro até o terceiro, tá? Eu quero que essa distância do primeiro salto até o terceiro seja de 17,4, a minha meta. Eu sei que no segundo salto eu diminuo em 1,2 metros o salto, a distância que eu tive no primeiro. E no terceiro, eu diminuo do segundo mais 1,5 metros. É isso que eu tentei expressar aqui para vocês, ó. O primeiro salto é x, eu vou somar com a distância do segundo salto, que é x menos 1,2, porque o segundo salto é 1,2 metros menor que o primeiro, e vou somar com a distância do terceiro salto. Só que o terceiro salto é 1,5 metros menor que o segundo. Só que o segundo é x menos 1,2. Então, o terceiro vai ser x menos 1,2, que é o do segundo salto, menos 1,5, que é o que diminui no terceiro salto. Para determinar o valor do x, que é a distância que eu obtive no primeiro salto, eu tenho que resolver essa equação do primeiro grau, aplicando procedimentos aritméticos. X mais x mais x menos 1,2 menos 1,2 menos 1,5 igual a 17,4. Eu apenas ranquei dos parênteses e coloquei números de um lado e letras do outro, tá? X mais x mais x é 3x, tá bom? Ó, aqui eu tenho menos 1,2, menos 1,2, menos 1,5. Números de mesmo sinal. Eu somo os números e eu mantenho o sinal. 1,2 mais 1,2 é 2,4. 2,4 mais 1,5 é 3,9. Mantenho o sinal negativo, tá? Então, eu tenho no primeiro membro, ó, 3x menos 3,9. No segundo membro, eu tenho 17,4. Eu quero isolar o meu x. Então, eu vou somar de ambos os membros mais 3,9, que é o que eu escrevi aqui embaixo, para que aqui, ó, eu possa zerar, tá? Então, fica 3x menos 0, que eu acabei nem escrevendo zero aqui, e eu faço 17,4 mais 3,9, que é 21,3, que eu escrevi aqui. Eu quero deixar o x isolado, sozinho, multiplicado por número nenhum além do 1, tá? Então, eu tenho que dividir ambos os membros por 3, porque ao fazer isso, aqui fica 1, né? 1 que multiplica x. Então, 3 dividido por 3 é 1, vai ficar só o x. 21,3 dividido por 3 é 7,1 metros. Se nós voltarmos lá na alternativa, a gente vai saber que o primeiro salto, que é igual a 7,1 metros, ele precisa estar compreendido entre 7 e 8 metros, que é a alternativa correta lá do problema do Enem de 2010. Tudo bem, pessoal? Eu posso prosseguir? Sim, pode, professor. Ó, uma terceira situação, problema, que eu retirei do vestibular da Universidade Federal do Goiás de 2010. Uma agência de turismo vende pacotes familiares de passeios turísticos, cobrando para crianças o equivalente a 2/3 do valor para adultos. Uma família de 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças, comprou um pacote turístico e pagou o valor total de R$ 8.125. Com base nessas informações, calcule o valor que a agência cobrou de um adulto e de uma criança para realizar esse passeio.
Eu não sei quanto o adulto pagou, eu não sei quanto a criança pagou. Eu sei que o valor do ingresso da criança é 2/3 do valor do ingresso do adulto. E eu sei que numa família de 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças, eles pagaram, nesses 5 ingressos, aquele valor lá de 8.000 e pouco. Eu posso chamar o valor do ingresso do adulto, que eu ainda não sei. Por isso ela é a incógnita desse meu problema, de Y. Ah, professor, eu podia chamar de X? Poderia. Poderia chamar de Z? Também. De T? Também. Qualquer letra é válida, tá? Eu sei que o valor do ingresso da criança é 2/3 de Y. No passeio foram 3 adultos, então, o ingresso do primeiro adulto é Y, do segundo adulto é Y, do terceiro adulto é Y. Eu posso somar, dá 3 Ys. E 2 crianças, certo? 2/3 de Y mais 2/3 de Y, soma de frações com o mesmo denominador, eu mantenho o mesmo denominador, que é 3, eu somo os numeradores. 2 mais 2, 4. 4/3 de Y. O valor total dos ingressos foi R$ 8.125. A gente pode expressar essa situação, problema, que eu estou fazendo a interpretação e a tradução em termos matemáticos por meio dessa seguinte equação do primeiro grau. 3y, eu até escrevi aqui, ó, 3y é o valor pago pelos 3 adultos, mais 4/3 de y, que é o valor pago pelas 2 crianças, igual a R$ 8.125, que foi o valor total pago por essa família. Observem que nós expressamos uma equação do primeiro grau, que nós temos que determinar o valor do y, que é incógnita, que representa o valor do ingresso pago por um adulto. Então, eu tenho essa expressão matemática, que é uma equação do primeiro grau. Ó, 3y mais 4/3 de y é igual a 8.125. Desse membro dessa expressão e desse outro membro, eu quero deixar todos no mesmo denominador. O mesmo denominador 3, que é o que eu escrevi aqui, tá bom? 3y, se eu quero expressar ele na fração sobre 3, ele vai se transformar 9/3 de y. Ó, se eu pego esse 9, eu divido por 3, eu volto aqui, ó, nesse 3, tá? Então, 9/3 de y mais 4/3 de y é igual a 24.375 dividido por 3. Se eu divido 24.375 por 3, eu retorno aqui, ó, no 8.125. Eu vou deixar aqui no mesmo denominador, né? Eu juntei aqui as expressões no numerador, 9y mais 4y dividido por 3 igual a 24.375 dividido por 3. Para que eu elimine o denominador de ambos os membros, basta eu multiplicar ambos os membros por 3, que é o que eu fiz de vermelho aqui, porque depois eu posso simplificar e transformar tudo em 1, tá? Então, eu vou ficar com 13y igual a 24.375. Para eu isolar o y, ele ficar multiplicado apenas pelo 1, basta eu dividir ambos os membros por 13. 13 dividido por 13 vai ficar só y. Esse número, 24.375, dividido por 13, resulta em R$ 1.875. Portanto, esse é o valor do ingresso do adulto, que é o que eu escrevi nesta frase aqui de baixo. Eu sei que o ingresso da criança é 2/3 desse valor.
Calculando 2/3 desse valor, eu vou chegar no resultado de R$ 1.250. Como que eu faço, professor? No lugar do Y, eu coloquei 1.875, tá bom? Ó, sempre vai ter o denominador 1 aqui. Multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, então eu faço 2 vezes 1.875, que resulta em 3.750. 3 vezes 1 resulta no denominador 3. Eu vou dividir 3.750 por 3, chegando em 1.250. 1.250 é o valor do ingresso da criança, que, por sua vez, é 2/3 do valor do adulto, que é R$ 1.875. Uma nova situação. Situação 4, que eu tirei de uma prova feita pela Unicentro, que é uma universidade aqui do Paraná, né? No ano de 2023. Foi recente essa prova. A situação problema 4 diz o seguinte, ó. Para produzir um copo descartável, o custo de produção é descrito por essa função aqui, ó. C de x é igual a 500 mais 0,05 vezes x, onde x é a quantidade de copos produzidos. Se o custo de produção em um período de 15 dias foi de R$ 45.000, qual foi a quantidade destes copos produzidos no período? Daí tem 6 alternativas aqui, tá bom? Depois tinha que assinalar a correta, ou seja, aquela que mostra o X, a quantidade de copos produzidos nesse 15 dias, que teve um custo de R$ 45.000. O que a gente sabe do enunciado? Que o custo de produção é dado por essa função. O módulo de função já foi ministrado pelo professor Rian, tá bom? Função expressa uma relação entre dois conjuntos, em que um depende do outro. Quais conjuntos são esses, nesse caso? O custo de produção depende da quantidade de copos produzidos, certo? Eu sei que em 15 dias, o custo de produção foi 45.000. Então, no lugar desse CX, eu vou colocar 45.000, que é o que eu coloquei aqui, pessoal. Tá bom? 500 mais 0,05. Eu cheguei numa equação do primeiro grau, que, aplicando processos aritméticos, eu consigo determinar o x, que é a minha incógnita, que representa a quantidade de copos produzidos em 15 dias. Que é o que eu escrevi aqui, né? 500 mais 0,05x igual a 4.500. Eu quero isolar o x nesse lado aqui da igualdade. Então, eu tomo menos 5.000 a ambos os membros, que é o que eu estou representando de vermelho aqui. Desse membro vai ficar 0,05x. Nesse daqui eu faço, né? 45.000 menos 5.000 resulta 40.000. Eu quero deixar o x apenas multiplicado pelo 1. Então, eu tenho que fazer algum processo para eliminar o 0,05. Basta eu dividir ambos os membros da minha igualdade por 0,05, que é o que eu estou indicado em vermelho aqui, tá bom? X igual a 800.000. Aonde que surge esse 800? Eu divido 40.000 por 0,05. Eu chego em 800. O 0,05 daqui por 0,05 dividido dá 1. Então, em 15 dias, no custo de produção de 45.000, foram produzidos 800.000 copos naquela fábrica. E 800.000 copos era a alternativa D. Temos uma situação problema 5, ó.
É interessante essa, pessoal. Geralmente em concursos, independentemente do tipo de concurso, cai uma situação, problema desse tipo, ó. A soma das idades de 3 irmãs é 50. Sabe-se que a irmã do meio excede a idade da mais nova em 15 anos. Já a irmã mais velha excede a idade da irmã do meio em 5 anos. Quais são as idades das 3 irmãs? Quando aparece esse termo excede, significa que a irmã do meio ela tem 15 anos a mais que a irmã mais nova. E a irmã mais velha tem 5 anos a mais que a irmã do meio. É isso que significa esse excede. Inicialmente, a gente pode considerar as incógnitas x, y e z como representando as idades das irmãs caçula, do meio e mais velha, respectivamente. Olhem, eu estou traduzindo em uma linguagem matemática as informações que apareceram no meu enunciado. É isso que eu estou fazendo. Então, x é a idade da irmã caçula, y, que é x mais 15. Por quê? A irmã do meio tem 15 anos a mais que a irmã caçula. Se a irmã caçula tem x, a irmã do meio vai ter x mais 15, que é o y que eu chamei no slide anterior, tá bom? E a irmã mais velha tem 5 anos a mais que a irmã do meio. A irmã do meio tem idade Y, que eu coloquei aqui. Então, a idade da irmã mais velha é Y mais 5. No entanto, pessoal, o Y é X mais 15, correto? Então, a idade da irmã mais velha vai ser x mais 15 mais 5, que é o que eu apresentei aqui, ó. Então, a idade da irmã mais velha é x mais 20. O que eu estou fazendo aqui é representar as 3 idades em função da incógnita x. A irmã mais nova, que é a caçula, tem idade X. A irmã do meio tem idade X mais 15. A irmã mais velha tem idade X mais 20. É isso que eu quis fazer aqui. Eu sei que se eu somar a idade da irmã caçula, que é X, com a idade da irmã do meio, que é X mais 15, com a idade da irmã mais velha, que é X mais 20, eu vou chegar na quantidade 50. Que é o que eu estou representando aqui, pessoal. Ó, x mais y mais z é igual a 50. Substituindo os valores y e z na equação acima, eu vou ter essa expressão que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu tenho ó, x mais x mais x. Eu agrupei as incógnitas desse ladinho. Eu tenho 15 mais 20, que eu agrupei desse outro lado aqui, igual a 50. Notem que eu tenho uma equação do primeiro grau. X mais x mais x, 3x. 15 mais 20, 35. Igual a 50. Eu quero isolar o x, deixá-lo sozinho no primeiro membro da igualdade. Portanto, eu vou somar menos 35 em ambos os membros dessa igualdade, que foi o que eu estou representando em vermelho aqui, tá? 3x mais 0, né? Ó, porque mais 35 com menos 35 é 0. 50 menos 35 é 15. Números de sinais diferentes, eu subtraio, conservo o sinal do maior, que é o 50 positivo. 50 menos 35 é 15. Eu quero deixar o x isolado de vez, sendo só multiplicado por 1. Então, eu tenho que dividir ambos os membros da minha igualdade por 3, porque daí eu simplifico, tá? X igual a 5. Por quê? 15 dividido por 3 é 5. Vamos voltar lá no enunciado, ó.
A idade da irmã caçula é 5, que é o X. A idade da irmã do meio era X mais 15. O X vale 5. 5 mais 15, 20. Então, 20 é a idade da irmã do meio. E a idade da irmã mais velha era o Y mais 5. Y é a idade da irmã do meio, que é 20. 20 mais 5 é 25. Notem, pessoal, se nós somarmos o x, que é 5, com o y, que é 20, com o z, que é 25, a gente vai chegar no 50. 5 mais 20, 25. 25 mais 25, 50. 50 igual a 50. Foi satisfeita a igualdade. Portanto, eu identifiquei corretamente as idades dessas três irmãs. Já a situação problema de número 6 foi proposta no ano de 2009 pelo Enem, tá? A situação problema diz o seguinte, ó. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa, que seria dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte, e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Ó, vamos fazer o seguinte: eu vou dar um tempo aqui de 5 minutos para vocês tentarem rascunhar, tentarem expressar ou até resolver essa situação problema. Tudo bem? Agora são 8h05. Desculpa, agora são 8 horas. Quando for 8h05, eu retomo a minha fala apresentando a resolução. Tudo bem? Segundo previsto aqui, e aquela viagem que eu falei que a gente ia vir às 6, que vocês viriam junto, ela mudou para mais tarde, tá? A gente vai vir mais tarde. E aí, então, vai ter que vir no carro trazer o senhor mesmo, tá? E aí vai aguardar para levar os irmãos. O senhor prefere, então, que passe 6h30 aí no fato? Dá para 6h30, igual o senhor tinha pedido mesmo, solicitado? Ou quer outro horário? O senhor que diz aí.
Ó, então vamos prosseguir aqui, pessoal. Observem, por favor, para ver se vocês tiveram um raciocínio parecido com o meu, tá? Aqui tem as 4 alternativas da situação problema. 14, 17, 22, 32 e 57 reais. O que a gente sabe? Sabe-se que 50 pessoas já haviam pago sua parte da despesa total. Assim, não será considerado o valor adicional para elas, apenas o valor adicional de R$ 7,00, que será multiplicado por 50. Além desse valor, para totalizar o restante que falta para a organização da festa, ou seja, R$ 510, contribuíram 5 pessoas com um determinado valor. Como não sabemos esse valor, a gente vai chamar ele de Y, que vai ser a única incógnita da nossa equação. Desse modo, a gente pode expressar a seguinte equação do primeiro grau. 5 vezes y, que é o valor pago pelas últimas 5 pessoas que entraram na festa. 50 vezes 7, que é o valor adicional pago pelas 50 pessoas que já tinham pago, né? E a soma desse 5y com esse 350 tem que resultar em 510, certo? Eu estou numa equação do primeiro grau aqui, ó, que eu posso exprimir dessa forma. 5y mais 350 igual a 510. Tudo bem? Eu quero isolar o y nesse membro. Então, eu vou somar menos 350 a ambos os membros da minha igualdade. Aqui vai resultar em 0, né? Vai ficar apenas o 5y. 5y é igual a 510 menos 350 é 160. Para eu deixar o y apenas acompanhado do 1, basta eu dividir ambos os membros da minha igualdade por 5. 5y dividido por 5 é igual a 160 dividido por 5. 5 dividido por 5 é 1, 160 dividido por 5 é 32. Significa, então, que aquelas 5 pessoas que entraram depois na organização da festa teve que contribuir cada uma com o valor de R$ 32. A alternativa correta, então, era a letra D. Alguém tinha conseguido expressar ou pensar dessa forma, pessoal, nesses 5 minutos, que eu sei que é rápido que eu dei? Não. Não. A partir da resolução que eu fiz a exposição, conseguiram acompanhar o raciocínio e por que de proceder dessa forma? Vocês querem que eu retome ou eu posso prosseguir? Avisem se vocês quiserem que eu repita a resolução, não tem problema, eu posso fazer. Professor, eu tenho uma dúvida. A Pois, questão é a interpretação do problema. exato. É que é a chave de tudo. Se você não consegue interpretar, você erra o problema. Você não consegue Exa resolver. exatamente. Ó, observem que a hora que eu chego na expressão da equação do primeiro grau, eu chego apenas nos procedimentos aritméticos. E essa parte relativamente não é tão complexa, concordo? Exato, exato. A questão é fazer a interpretação da minha resolução. Da minha situação problema, me desculpem. A dica que eu tenho é, primeiro, identifiquem os dados numéricos apresentados no problema. Observem o contexto de cada dado numérico. Identifique aquilo que o problema está solicitando para que vocês determinem. No caso da equação do primeiro grau, vai ser transformando isso em linguagem matemática. Tem que acessar na mente os conhecimentos matemáticos já aprendidos por vocês para pensar, parece-me que eu estou com uma incógnita que tem grau 1,
porque ela não foi elevada ao quadrado, não foi elevada à terceira potência. Então, me parece que eu estou numa equação do primeiro grau. Para uma equação do primeiro grau, eu tenho que montar uma sentença composta por dois membros, dividido por uma igualdade. Como que eu relaciono os dados do enunciado para transformar isso nessa sentença matemática da equação do primeiro grau? É mais ou menos assim que eu tenho que pensar para poder resolver. Então, tá certo. Quem comentou há pouco, desculpa que eu não sei o nome, que eu não estou vendo aqui na tela. A chave de tudo é a interpretação da situação problema para transformar esses dados da situação problema em dados na linguagem matemática. Sim, é isso. E para poder ganhar habilidade em fazer isso, o jeito é observar situações problemas que já foram resolvidas, pegar outras situações problemas, resolver sozinho para fazer esse processo de interpretação, que é a primeira e a importante etapa, né, para poder resolver o problema. Eu vou disponibilizar a vocês, assim que terminar a nossa aula hoje, os problemas resolvidos da equação do primeiro grau, tá? Que é o que nós vamos abordar nessa noite. Daí, o conselho que eu posso dar a vocês é: refaçam no papel os problemas, depois compare com as resoluções que eu já apresentei para vocês. Eu tentei fazer as resoluções da maneira mais didática e mais passo a passo possível. Eu espero que esteja ajudando, tá bom? Alguém mais queira comentar alguma coisa? Certo. Ó, a situação 7, ela foi solicitada no concurso do Instituto Federal de Santa Catarina no ano de 2018. E por incrível que pareça, pessoal, é uma equação sem contexto, tá? Apenas para determinar a alternativa correta. Então, ó, considere a equação. 3x dividido por 4 igual a 2x mais 5. E é para marcar a alternativa correta. A letra A diz o seguinte, ó, que essa equação é uma função do primeiro grau, sua solução é igual a menos 1, e seu conjunto solução é igual a menos 1. É uma equação alternativa B. Racional, sua solução é igual a menos 4 e seu conjunto solução é igual a menos 4. Alternativa C. É uma equação do primeiro grau, sua solução é igual a mais 4 e seu conjunto solução é igual a vazio. Esse é o símbolo para o vazio. Vazio representa que não tem solução à equação, tá? A letra D. É uma equação do segundo grau, sua solução é igual a menos 4 e seu conjunto solução é igual a menos 4. A letra E é uma equação do primeiro grau, sua solução é igual a menos 4 e seu conjunto solução é igual a menos 4. Primeiro que a equação em questão é do primeiro grau, pois a incógnita x tem grau 1. Então, todas as alternativas que fala equação do segundo grau ou função do primeiro do segundo grau, vocês já descartam. Daí nós temos que resolver essa equação do primeiro grau, determinando o valor da incógnita x, que representa a solução dessa equação. Que é o que eu vou fazer agora aqui, ó. 3x dividido por 4 igual a 2x mais 5. Quando eu me deparo com uma equação desse tipo, primeiro eu tenho que deixar de um dos lados da igualdade todos os x, do outro lado só os números. É por isso que eu faço
essa soma de menos 2x em ambos os membros dessa igualdade, que é o que eu estou mostrando nessa linha aqui, tá? Ó, 2x menos 2x, desse lado aqui vai ficar só o 5, que é o que eu escrevi aqui, bom? 3x sobre 4 menos 2x, eu vou expressar ambos os números de mesmo denominador. Denominador 4. 2x, para ser transformado numa fração de denominador 4, é o mesmo que 8x. Ó, 8x dividido por 4 vai ficar só 2x. Eu volto para cá. Ou seja, 8x sobre 4 é a fração equivalente de 2x, só que essa fração tem denominador 4. Precisa ter o mesmo denominador para que eu possa somar este número com este aqui, ó, que é o que eu vou fazer agora. Ó, então fica 3x menos 8x menos 5x sobre 4, igual a 5. Eu não quero o x negativo. Então, eu tenho que multiplicar ambos os membros da minha igualdade por menos 1. Então, vai ficar desse lado, ó, 5x sobre 4, do outro lado, menos 5. Eu quero eliminar o denominador 4, que está acompanhando o 5x, certo? Então, eu vou multiplicar ambos os membros da minha igualdade por 4. Daí aqui eu faço a simplificação, tudo bem? Ficando só 5x, menos 5 vezes 4 é menos 20, que é o que eu escrevi aqui. Para eu deixar o x apenas multiplicado por 1, basta eu dividir ambos os membros por 5, que é o que eu fiz nessa linha de baixo. Aqui eu simplifico, né? Ficando x, menos 20 dividido por 5 é menos 4. Então, a alternativa correta, lá dentre as 5 alternativas, é a letra E, ou seja, é uma equação do primeiro grau, cuja solução é menos 4, e o conjunto solução entre parênteses é menos 4. A última situação problema que eu trago aqui para vocês, que eu retirei de uma prova do Colégio Naval aplicada do ano de 2016, diz o seguinte, ó. Na divisão exata do número K por 50, uma pessoa distraidamente dividiu por 5 esse K, esquecendo o zero. E dessa forma, encontrou um valor 22,5 unidades maior que o esperado. Qual o valor do algarismo das dezenas do número K? Vamos fazer o seguinte, ó. São 8h18. Quando for 8h28, eu vou dar 10 minutos para vocês tentarem interpretar essa situação problema e tentarem expressar a equação do primeiro grau que indica essa situação problema e talvez tentar resolver. Vamos combinar o seguinte, tá? 8h19, 8h29, 8h28, eu retomo aqui com vocês. Pensem um pouco, por favor. Tentem fazer.
Pessoal, conseguiram expressar essa situação problema na forma de uma equação de primeiro grau? Ó, vamos tentar entender o problema. Tem um número que eu chamei de K. Ao invés de dividir por 50, sem querer, eu dividi por 5. Ao dividir K por 5, eu encontrei um valor 22,5 unidades maior do que eu tinha que ter encontrado ao dividir o K por 50. Eu quero saber qual é o algarismo das dezenas desse número K. Se esse algarismo é o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. O K é a nossa incógnita. Como o enunciado já disse, eu divido K por 5. Ao dividir K por 5, eu tenho K dividido por 5. E se obteve o valor esperado, que era K sobre 50, mais 22,5 unidades. O que eu deveria ter feito era dividir K por 50. Esse é o resultado que eu gostaria. Mas ao invés de dividir K por 50, erradamente, eu fiz K por 5. Ao fazer isso, eu tive como resultado, como igual, o resultado que eu tinha que ter tido, K sobre 50, mais 22,5 unidades. Eu expresso a minha situação problema por meio dessa equação do primeiro grau. Alguém chegou nessa equação, pessoal? Sem chance, professor. Tá. Apresentando aqui a resolução para vocês, fica mais claro por que que eu chego nessa expressão matemática? Sim, aqui parece tão fácil, o senhor explicando, parece tão fácil, tão simples. Eu preciso determinar o K, para isso eu preciso resolver a equação do primeiro grau, tá? Eu quero deixar desse lado esquerdo do sinal de igual, que é o primeiro membro, todos os números que estão acompanhados pela minha incógnita K. Por isso eu vou retirar, eu vou eliminar desse segundo membro esse K aqui. Para isso, eu somo menos K sobre 50 a ambos os membros, tá? Porque aqui eu vou zerar. Então, fica K sobre 5 menos K sobre 50 igual a 22,5. O MMC entre 5 e 50 é 50, tá bom? K sobre 5, uma fração equivalente a ele de denominador 50, é 10K sobre 50, que é o que eu coloquei aqui, ó. O K sobre 50 continua K sobre 50. 10K menos K sobre 50 é 9K sobre 50. E isso é igual a 22,5, tá? Para eu eliminar o denominador, basta eu multiplicar ambos os membros da minha equação por 50, porque daí aqui eu simplifico, tá bom? Então, fica 9K igual a 1.125. O 1.125 é o produto entre o 22,5 e o 50. Lembra que aqui tem uma multiplicação, vezes, tá? 22,5 vezes 50 é 1.125. Para eu deixar o K isolado, basta eu dividir ambos os membros dessa minha igualdade por 9. Tudo bem? Aqui fica 1. 1.125 dividido por 9 é 125.
Então, o número K, que inicialmente eu pensei naquele contexto da situação problema, é 125. E o algarismo da dezena é o algarismo 2. Portanto, a alternativa é a letra B. Eu vou fazer o seguinte com vocês, pessoal, porque já são 8h35 e acaba ficando bastante cansativo de manter a atenção por mais de 1h40, 2 horas numa exposição, que é o que eu estou fazendo aqui, certo? Então, eu vou fazer da seguinte forma. Terminando a nossa aula, eu vou gerar um arquivo em PDF contendo as resoluções destas 8 situações problema que eu trabalhei com vocês nessa noite, referentes à equação do primeiro grau. Tudo bem? Na aula de quarta-feira, lembrando que amanhã o professor Bando vai dar aula para vocês do módulo 4. Eu não sei qual é o horário que ele combinou com vocês, tá? Vai ter aula dele na terça. Na quarta-feira, eu retorno aqui no mesmo horário, no mesmo link, e eu vou apresentar resolução de sistemas de equações do primeiro grau com 2 incógnitas. Eu vou explicar o que é um sistema de equação, 4 métodos possíveis para poder resolver esses sistemas. Eu vou resolver com vocês detalhadamente mais 8 situações problema e terminada a aula, eu disponibilizo as resoluções comentadas das outras 8 situações problemas. Tudo bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu e a professora Renata estamos à frente desse projeto que nós desenvolvemos aqui na instituição. Qualquer dúvida, nos avise. Uma excelente noite a vocês e um abraço. Até quarta-feira. Boa noite, obrigada. Boa noite.